O tema do vídeo será o uso de cigarros eletrônicos para a cessação do tabagismo. Meu nome é Francimar e esse vídeo faz parte da disciplina de Iniciação e Fundamentos Científicos 4, pela Faculdade de Medicina da UEMS no quarto ano, ministrado pelo professor Antônio Grange. Esse vídeo tem teor educativo e o objetivo dele é esclarecer uma dúvida em saúde pública baseado em evidências científicas. Bom, primeiro precisamos conceituar cigarros eletrônicos. Nada mais são do que dispositivos portáteis de vaporização que produzem um aerossol por meio do aquecimento de um líquido que geralmente contém nicotina e aromatizantes. Esses cigarros eletrônicos permitem aos utilizadores inalar nicotina num vapor em vez do fumo e, portanto, não queimam tabaco e não expõem os usuários aos mesmos níveis de substâncias químicas que podem causar doenças em quem fuma cigarros convencionais. Introdução. Parar de fumar reduz sim o risco de câncer, ataques cardíacos e muitas outras doenças. E por muitas pessoas acharem difícil parar com esse hábito, a Cochrane realizou uma revisão sistemática a fim de descobrir se o uso de cigarros eletrônicos poderia ajudá-las a parar de fumar e se as pessoas que os usam para esse fim experimentam quaisquer efeitos indesejados. Bom, o objetivo da Cochrane, então, seria examinar a segurança, a tolerabilidade e a efetividade do uso de cigarros eletrônicos para ajudar as pessoas que fumam tabaco a alcançar essa cessação a longo prazo, em comparação com quem usa cigarro eletrônico sem nicotina e outros tratamentos para parar de fumar. Esses foram os mesh terms utilizados no banco de dados, e o artigo selecionado se chama Electronic Cigarettes for Smoking Cessation, uma revisão. Dentro do pico, nós temos uma população de fumantes a partir dos 13 anos, cuja intervenção foi o uso de cigarros eletrônicos com nicotina, comparados com um grupo controle, que utilizaram cigarros eletrônicos sem nicotina e uso de terapias alternativas, e os desfechos avaliados foram cessação do tabagismo, eventos adversos e eventos adversos graves. E a nossa pergunta de pesquisa fica: qual o efeito do uso de cigarros eletrônicos para a cessação do tabagismo na população fumante? Bom, essa revisão sistemática incluiu estudos clínicos randomizados e controlados e ensaios clínicos randomizados cruzados, onde as pessoas que fumam foram randomizadas para cigarro eletrônico ou para uma condição controle, e também estudos de intervenção não controlados, onde todos os participantes recebem uma intervenção com cigarro eletrônico. Foram 27.235 participantes, todos tabagistas no momento da inclusão nos estudos. E os desfechos primários foram a cessação do tabagismo, por pelo menos 6 meses após o início da intervenção, e o número de participantes que relataram algum evento adverso ou evento adverso grave, em uma semana ou mais. O método de busca foram buscas realizadas mensalmente e incluir resultados de pesquisas realizadas até o dia 1º de julho de 2023. Bom, aqui estão os critérios de inclusão, e no total foram incluídos 88 estudos, sendo 10 novos e 78 incluídos na versão anterior dessa revisão. Bom, aqui está a análise do risco de viés, e essa análise ela avalia a sequência aleatória, se houve randomização, se ocultaram a alocação, se houve cegamento dos participantes, se houve cegamento da avaliação dos desfechos, se os dados dos desfechos estão incompletos e se houve relatórios seletivos nesses artigos. E quanto a essa avaliação, os artigos podem ser avaliados em baixo viés, risco incerto de viés e alto risco de viés. Aqui estão o resumo dos gráficos, e ao todo julgaram 10 estudos para baixo risco de viés, 20 para risco incerto e 58 com alto risco de viés. O grade se trata de um método para avaliar a certeza das evidências na comparação entre os desfechos. Então, comparando o cigarro eletrônico com nicotina com a terapia de reposição de nicotina, houve alta certeza de que o cigarro eletrônico com nicotina aumenta as taxas de cessação em comparação. Houve moderada certeza que a ocorrência de eventos adversos foi semelhante entre os grupos, e não há evidências suficientes para determinar se essas taxas diferem entre os grupos. Comparando o cigarro eletrônico com nicotina com o cigarro eletrônico sem nicotina, houve moderada certeza de que o com nicotina aumenta as taxas de cessação em comparação com o cigarro eletrônico sem. E houve moderada certeza também de que não há diferença na taxa de eventos adversos entre estes grupos. E aqui também não houve evidências suficientes para determinar se os eventos adversos graves diferiram entre os grupos. Comparando, por último, o cigarro eletrônico com nicotina do método comportamental, houve baixa certeza da evidência de que, comparando apenas ou sem apoio comportamental, a cessação foi maior em participantes randomizados para o uso de cigarro eletrônico com nicotina. Os eventos adversos não graves foram mais comuns nessas mesmas pessoas, e também aqui não houveram evidências suficientes para determinar se as taxas de eventos adversos graves diferiram entre os grupos. Bom, aqui nós temos os forest plots, que eles acabam por nos ajudar a
constatar se houve diferença estatística entre as intervenções. Então, aqui quando nós temos esse losango final, que representa a sumarização de todos os estudos acima, se ele tiver à direita, nós temos que houve resultado favorável à intervenção. Se ele tiver tangente ao eixo, tem-se que não há diferença estatística entre o grupo da intervenção e o grupo controle. Portanto, comparando o uso de cigarro eletrônico com nicotina com a terapia de reposição de nicotina, ele está à direita. Então, ele é favorável ao uso de cigarro eletrônico para a cessação do tabagismo. Aqui em cima, à direita, tem-se que ele também está à direita. Portanto, o uso de cigarros eletrônicos com nicotina ganha do cigarro eletrônico sem nicotina para a cessação do tabagismo. E embaixo acontece a mesma coisa com o método comportamental. Comparando os efeitos adversos, então, tem-se o losango aqui tangente ao eixo, comparando o uso de cigarro eletrônico com nicotina com a terapia de reposição de nicotina, comparando com o cigarro eletrônico sem nicotina, ou seja, não há diferença estatística entre esses grupos. E aqui atrás, comparando o cigarro eletrônico com nicotina com os métodos comportamentais, ele está levemente à direita. Ou seja, o uso de cigarro eletrônico com nicotina é sim um fator de risco para eventos adversos, ainda que pequeno. Comparando os eventos adversos graves, tem-se o tangenciamento desse losango final, comparando o cigarro eletrônico com nicotina com todos os outros métodos. Portanto, podemos até chegar à conclusão de que as pessoas têm maior probabilidade de parar de fumar por pelo menos 6 meses usando cigarro eletrônico com nicotina do que usando terapia de reposição de nicotina ou cigarros eletrônicos sem nicotina. Os cigarros eletrônicos com nicotina, eles podem ajudar mais pessoas a parar de fumar do que a ausência de suporte ou apenas o uso de suporte comportamental, mas nós ainda não sabemos se existe uma diferença entre a quantidade de efeitos colaterais que ocorrem em pessoas que usam cigarro eletrônico com nicotina em comparação com as que usam a terapia de reposição de nicotina, ou as que não usam nenhum suporte ou apenas suporte comportamental. Esses efeitos indesejáveis foram relatados em pessoas com uso de cigarro eletrônico com nicotina, como irritação na garganta ou na boca, dor de cabeça, tosse e sensação de mal-estar. Aí você em casa que está assistindo esse vídeo pode se perguntar, tá bom, mas até que ponto estes resultados são confiáveis? Bom, esses resultados são baseados em poucos estudos para a maioria dos desfechos, mas para alguns desfechos os dados variaram muito. Então, ainda precisamos de mais evidências, especialmente sobre os efeitos de tipos mais recentes de cigarros eletrônicos, que têm uma melhor liberação de nicotina, porque essa liberação de nicotina, quando maior, pode ajudar mais pessoas a deixar de fumar. Aqui estão as referências do artigo da revisão sistemática escolhida. Muito obrigado por ter assistido.